Aqui seria mais um tipo de figura de linguagem. É por isso que nós chamamos de o dia de perdão. Mas um judeu, geralmente, ele entende a frase Yom Kippur como sendo o dia da expiação. Entende? O dia da expiação. A palavra grega que está no Novo Testamento para expiação é outra. Também eu tinha aqui separado um texto, mas acabou que ele fechou. É outra palavra, que também significa exatamente esse ato de encobrimento, de colocar algo na frente, né? Para que seja do mesmo efeito quando você lê lá em Levítico, Deus fala que quando fosse feito um abate de algum animal e o sangue não podia ficar exposto, era para ser cobrido o sangue com terra, é mais ou menos o mesmo sentido. É o cobrimento. Só que a diferença é que os sacrifícios que foram exigidos na Torá e foram perpetrados por Israel durante tantos anos, 2, 3 mil anos, são os sacrifícios que cobrem o pecado. Eles não expurgam, eles não tiram, não limpam o pecado. E quando você vê o Evangelho de João, o próprio João Batista, quando ele fala de Jesus, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nosso tema de hoje, a justificação efetuada por Cristo. Você sabe o que é justificação? Tem aí um vídeo que você vai poder assistir sobre a abertura desse assunto e eu aconselho você a rever, se você já viu, e veja se você não viu. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante para que possamos entender realmente de fato o que houve sobre nós, sobre a nossa vida, com o perdão dos pecados e com o trabalho que Jesus fez, né, pastor? A graça e a paz a todos. Vamos aqui, antes de entrar nesses textos maravilhosos da Palavra do Senhor, compartilha aí, dá um gosto no nosso vídeo, né? Fazer aí estas palavras que não são nossas, é do Evangelho, a percorrer os 4 cantos dessa terra. E você é um instrumento para isso. Faça. Também sininho aí que está aí ao lado, no seu canto, o direito, acho que é direito. É mais ou menos aqui assim. E inscreva nesse canal, meus irmãos. Ajuda-nos a compartilhar, a levar esta palavra. E hoje é uma palavra tremenda. Os frutos da fé, né? Continuação do vídeo anterior. Amém? Então, vamos aí, sem delongas, dar início aqui a esse grande estudo. Se você tiver dúvida, pare o vídeo, pausa, pega a sua versão da sua Bíblia, né? Exatamente. Muito grande, muita importância, porque nós estamos falando de Bíblia, amém? Então vamos conosco. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler a introdução do ponto 2, e diz assim: a justificação é reputada como uma declaração de que agora o indivíduo está em correta posição perante Deus por causa da expiação. Entre parênteses nós temos lá, expiação, castigo, punição recebida em nosso lugar. Por causa da expiação efetuada por Cristo e da fé nesse sangue vertido na cruz. Primeira coisa que a gente precisa entender, às vezes, na nossa vida de crente, a gente escuta muito isso em pregações, na escola dominical, nos estudos que você faz. Cristo fez a expiação por nós. E o que é expiação? O que vem a ser expiação? Será que alguém está expiar? Então, a expiação, foi um termo utilizado para poder designar uma troca de lugar, né? Uma pena sofrida por outra pessoa, como foi colocado aqui entre parênteses, é um castigo, uma punição recebida em nosso lugar. O que Cristo fez desde o momento do seu julgamento ilegal, do momento do seu espancamento e o ato final, que foi a crucifixão, tudo isso foi um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo.
Foi algo que aconteceu com ele, mas representa cada um de nós, representa todo o ser humano que crê no Filho de Deus, em troca de, ou seja, em lugar daquela pessoa, ele pagou, ele expiou. Quando nós então, só para a gente poder ter aqui uma ideia, expiar, o dicionário fala, o latim expiare, é um verbo, remir crises ou faltas, por meio de penitência ou cumprimento de pena. Sofrer as consequências de. É por isso que nós não acreditamos que o crente será julgado novamente. Quando nós falamos sobre o julgamento da igreja, né, como ele é colocado muitas vezes, o julgamento de Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios, para nós é mais como um recebimento de recompensa e galardão, né, do que exatamente você ser julgado pelos seus pecados. Isso não vai acontecer mais. Né? Como nós dissemos na outra aula, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Então isto traz que no julgamento da igreja foi feito lá na cruz do Calvário. Já estamos julgados, graças a Deus, não por mérito próprio, mas por mérito de Cristo, por causa da expiação. Então, mais significados para você: obter perdão, reparar, resgatar, purificar-se de crimes ou pecados. Então, a expiação, em português, ela dá para nós esse significado. Mas nós sabemos que o texto ele não foi escrito em português. Quando nós olhamos o texto se eu não me engano, é Levítico, a Bíblia fechou. O último texto que eu li foi o estabelecimento da lei, né, no deserto. A gente costuma chamar o livro de Levítico. O nome do livro é Vaikra, em hebraico. E no capítulo 28, deixa só eu abrir aqui que eu me perdi. Poxa vida. 23, versículo 28. Está lá a instituição do que é chamado Dia do Perdão. Todo mundo conhece esse dia, Dia do Perdão. E o versículo 28 diz: ninguém trabalhará neste dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir perdão de pecados. Esse texto ele vem ser traduzido de uma forma mais figurada, porque se você tiver acesso à Bíblia hebraica, o texto que vai estar escrito lá aqui. A palavra que está escrito lá, no que diz perdão de pecados, é Kippurim. Yom Kippurim Hu Lekaper. Está dizendo aqui, o dia de, no caso, expiação, que é a melhor tradução, o dia de expiação dos pecados. Para você, perante Deus, aí tem o nome de Deus que os judeus não pronunciam, né? A palavra Kippurim é o substantivo plural do capará. Ou melhor, ela vem da raiz capará, né? Porque capará também tem o plural caparote. Capará significa o cobrimento, significa o encobrimento, aqui ó, especificamente cobrir ou de forma figurada, expiar, tolerar, aplacar, cancelar. Também tem o uso de apaziguar, fazer uma expiação ou limpar, anular e perdoar. Esse perdoar aqui seria mais um tipo de figura de linguagem. É por isso que nós chamamos de o dia de perdão. Mas um judeu, geralmente, ele entende a frase Yom Kippur como sendo o dia da expiação. Entende? O dia da expiação. A palavra grega que está no Novo Testamento para expiação é outra. Também eu tinha aqui separado um texto, mas acabou que ele fechou. É outra palavra, que também significa exatamente esse ato de encobrimento, de colocar algo na frente, né? Para que seja do mesmo efeito. Quando você lê lá em Levítico, Deus fala que quando fosse feito um abate de algum animal e o sangue não podia ficar exposto, era para ser cobrido o sangue com terra, é mais ou menos o mesmo sentido.
é o cobrimento. Só que a diferença é que os sacrifícios que foram exigidos na Torá e foram perpetrados por Israel durante tantos anos, 2, 3 mil anos, são os sacrifícios que cobrem o pecado. Eles não expurgam, eles não tiram, não limpam o pecado. E quando você vê o Evangelho de João, o próprio João Batista, quando ele fala de Jesus, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o verbo é outro, é tirar, é realmente remover. Entende? Então, quando nós falamos sobre expiação, se alguém algum dia perguntar a você o que é expiação, agora você já sabe, tá bem? Expiação é uma pena sofrida por outra pessoa, no caso Jesus. Nós fomos expiados por ele, pelo fato de que ele se colocou em nosso lugar. A justificação inclui o perdão dos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Ou em outra tradução, pode estar dizendo assim: feliz é aquele a quem Deus não imputa o pecado, né? Não será imputado, não será cobrado, não é colocado na conta da pessoa. Quando você percebe que o sacrifício de Cristo, ele é inteiro, ele foi vicário, ou seja, foi substitutivo, ele traz então a expiação. Você tem total acesso ao Pai. Lembra quando nós lemos Romanos capítulo 5? Do versículo 1 até o versículo 12, ele vai dizer para você: ele é completo, ele é perfeito, ele é único, como diz o escritor aos Hebreus, uma única vez para todos sempre. Então não há mais nenhum outro sacrifício que você possa fazer ou que Deus venha requerer, mesmo sendo de você. Então essa ideia de que você está fazendo algo para pagar pecados é uma grande heresia, porque você está dizendo que Jesus não foi capaz de pagar o seu pecado, e ele foi. E qualquer outro tipo de pregação que diz a você que você tem que pagar preço para entrar no céu, para você ir para a glória, para você ir para paraíso, ou qualquer nome que a sua igreja dá para o mundo vindouro, né, como os judeus falam, é uma heresia. Porque a palavra fala em Apocalipse que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Na nossa timeline, a linha do tempo humana, ele aparece onde nós chamamos de marco zero, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas para Deus, que está além do tempo, além do espaço físico, além da matéria, o sacrifício já aconteceu. Já houve um perdão de pecados, antes mesmo que você pudesse cometer o seu pecado. Ou você acha que Deus não sabe que amanhã você vai pecar de novo? Você acha que Ele não sabe que amanhã você vai cometer outro dos seus pecados? Ele sabe. Mas por que Ele não mata você então agora que você está santo? Né? Por que Ele não leva você para a glória, como o crente gosta de falar? Agora que você está limpo, para evitar de você pecar amanhã. É porque o sacrifício de Cristo é suficiente, filho. É uma vez só. É definitivo. Ele é definitivo. Você não vai entrar no céu porque você merece, porque você é bonito, pelos seus olhos azuis, ou porque você é pregador, ou porque você tem os dons do retetel, sei lá o quê. Você vai entrar no céu porque Cristo quer que você entre. Porque Jesus foi o sumo sacerdote definitivo. É claro. Não tem outro. Já falamos isso nas outras aulas. Ele foi o sacerdote, ele foi o templo, ele foi a oferta e ele foi o Deus que aceitou a oferta. É só você ler Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 9 e 10. Então essa ideia de perdão de pecados, a justificação, ela faz com que você seja visto como justificado. Nós sempre falamos a mesma coisa. Nós não somos justos, certo? Correto. Não somos justos. Nós fomos justificados, certo? Ou seja, é como se Deus, ele considerasse você justo, mas você não é justo. Então você é justificado, porque a justiça é de Cristo, não é sua. Certo? Por isso que alguém teve que entrar. Por isso que houve um sacrifício substitutivo, alguém entrou no seu lugar. Romanos 5,18 vai dizer assim:
A justificação nos dá o direito à vida eterna. Esse é o tema do texto. Versículo 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Perceba bem uma coisa. Não estou defendendo nem calvinismo, nem arminianismo. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Eu acho que Deus está além disso, né? Mas o sacrifício de Cristo, ele é único, ele é excelente e ele é efetivo. Não há outro sacrifício. Então, se você vai entrar no céu, é porque Cristo quer que você entre no céu. Ah, mas quer dizer, e a graça evanescente, e a graça limitada, graça ilimitada, isso para mim, isso é discussão infindada. Não vale a pena você entrar nisso. O que eu quero que você entenda é que, do mesmo jeito que João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, o mesmo João 3,36 ele vai dizer para você, aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. É o mesmo capítulo. Só que a turminha do Não Julgueis pega o João 3,16 e não lê o João 3,36. Ok? Então, logicamente que nós temos que aceitar o Evangelho, logicamente que nós temos que viver de acordo com o Evangelho, mas de maneira nenhuma você deve entender que Deus depende de você para a salvação. Mas é engraçado, você citou aí João 3,16. Se eu ver o João 3,16, como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, não é assim? Para que tenha uma vida eterna. Mas então contradiz o que a pessoa acha. Não, mas não foi suficiente, eu tenho que fazer isso para a salvação, tem que ter o julgamento, eu tenho que ser julgado, ver o trono de julgamento. Mas então tá contra a palavra dele. Se ele falou, se você está em Cristo, Deus amou o mundo, você está falando do ser humano, de tal maneira que entregou seu Filho para que tenha uma vida eterna com ele. Então ele não fala assim, atenção que você tem que cumprir mais alguma coisa. Eu vou te salvar, Jesus vai morrer na cruz, mas atenção, você tem que ter ter uns pormenores aí para se cumprir. Não, ele não está dizendo isso. Apenas crê em Cristo e terá a vida eterna. Aqui não está, nós estamos falando aqui do calvinismo, não estamos debatendo isto. E um pecou. E através de chamado Jesus Cristo, um ato de salvação liberta todos e dá vida eterna. Né? A palavra é essa. Nós complicamos, né? É porque nós acreditamos, lemos alguns versículos, acreditamos nesse, deixamos esse de lado, vamos para o outro, e eu estou em condenação, eu tenho que fazer isso, e o medo, e o pavor, será que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que me aproximar de Deus. É um privilégio estar com Deus, né? É um privilégio ser filhos. Certeza. Né? Porque Apocalipse não foi dito aqui, que Apocalipse diz que Jesus já fez graça lá na fundação do mundo, lá no princípio. Ele é o ômega, ele é o alfa. É o alfa e o ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Exatamente. Ele está no princípio. Ele já foi, o cordeiro já foi sacrificado no princípio. Sim. Né? É porque vai se encaixando as coisas, irmãos. É que nós às vezes olhamos um texto, vemos um texto, mas justificado, que perdão é esse? Mas eu tô cheio de pecado. Tio, eu tô cheio de pecado, tio. Se arrepende dele, se achega a Cristo, e ele diz que você pode estar como um escarlate, como um vermelho. Ele purifica de todo. Não há pecadão que Jesus não possa limpar, né? Não tem. Jesus é o sacrifício, é o dia do perdão. Perdoavam, né? Lá era aspergido o sangue do animal sobre o propiciatório lá, e era o dia do perdão. Mas agora nós temos um perdão definitivo, né? Exatamente. Tem um perdão definitivo.
Mas aí nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque a gente tem vídeos aí falando sobre isso. Ah, mas então agora eu tenho uma vida de perdão, Jesus pagou todo o preço, e eu tenho uma vida assim, posso ver, eu estou salvo então, né, Gil? Eu tô salvo. Jesus está aqui, Jesus ele me substituiu, o castigo de Deus, a ira de Deus sobre a minha vida, o castigo, mas agora Jesus veio e cumpriu, agora cumpriu, eu posso viver uma vida, eu tenho que estar nele. Leia Hebreus. Leia Hebreus. Eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar escondido em Cristo, mortificado em Cristo. E aí quando Deus fita os olhos em mim, não está vendo, né, os meus pecados, está vendo, estou justificado por Cristo. Está olhando um justo, não um justo, porque eu estou cheio de pecado, mas através de Cristo, né? Deus está olhando que eu sou justo através da justificação em Cristo Jesus, porque eu não, se depender de mim, irmãos, quando eu olho para mim, quando nós olhamos para nós, olhamos e vemos tantos defeitos, tantos pecados, né? Em atos, em ações, em pensamentos, são milhares de pecados. Mas nós temos Cristo, né? E por isso que nós temos que estar mortificado em Cristo, crucificado. Romanos nos ensina que nós estamos sepultados em Cristo Jesus. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Estou morto em Cristo. Aí depois 1 Pedro, salvo erro, 1 Pedro vai falar assim: vocês conheceram a graça, conheceram o amor de Cristo, e vocês estão voltando para trás, né? Volta ao pecado. Ao pecado. É como, né? A porca lavada que volta pro lamaçal. Ninguém quer isso, irmãos. Nós temos que estar em Cristo, viver em Cristo, começar a dar frutos do Espírito através de Gálatas. Vai olhar Gálatas, o fruto do Espírito, e fruto do Espírito tem muitas coisas, os dons, os talentos se aflorando nas pessoas que estão em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui para não estender muito o vídeo, irmãos. Então, fique ligado, pause o vídeo, leia os textos falados aqui na sua Bíblia, na versão mais confortável para você. Se você tiver várias versões, maravilhoso, leia o texto e a gente vai continuar. O texto de Romanos 5,18 fala a respeito da substituição, exatamente, porque toda a raça humana peca em o que nós chamamos de Adam Arishon, que em hebraico fala o primeiro homem, ou seja, o primeiro ser humano, né? A gente habituou a chamá-lo de Adão como se fosse realmente o nome e pegou, né? Mas por causa do pecado do primeiro homem, então veio o segundo homem, que tecnicamente, meus queridos, não é o segundo homem. Ele é o alfa, ele é o primeiro, certo? Não estou querendo embaralhar a tua cabeça. Mas se nós cremos em Apocalipse, que diz que ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, então já existia ele antes de existir Adão. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro, certo? Ele é o Cordeiro sacrificado. Entenda bem isso. Então, em Cristo, até mesmo o pecado de Adão já está expiado. Porque por causa de Adão entrou o pecado do mundo. Por causa de Cristo, agora você saiu, você tem libertação, você tem salvação e isso te dá vida. Só para poder concluir. O Romanos capítulo 8, versículo 30, ele vai dizer assim: assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Eu não gosto dessa tradução porque essa ideia de Deus repartir a glória divina com os seres humanos fica meio mal explicado. Na versão Almeida Revista Atualizada diz lá que aqueles a quem Deus chamou, separou. Aqueles a quem Deus separou, também aceitou. Aqueles a quem Deus aceitou, também os glorificou. Ou seja, deu a eles a glória, mas não a sua glória. Essa tradução aqui para mim é a NTLH. Nesse versículo aqui eu não gostei dela. O que isso significa? Que você não foi criado
para ser lenha no incinerador. Você não foi criado para poder ser o joio que vai ser queimado no trigo, que vai ser queimado no como é que fala aquela parábola? Que o joio foi queimado e o trigo foi recolhido no celeiro. Porque muitas vezes nesses debates de teologia que você vê por aí, que para mim sinceramente é perda de tempo, não é debate, você não está ganhando nada com isso. Parece que na cabeça de alguns, Deus ele separou o Gil para ser condenado. Então a função do Gil é pecar, a função do Gil é fazer coisa ruim para ser julgado por algo que já está programado para o Gil fazer e depois o Gil vai ser lançado no fogo. Bom, eu não creio assim, certo? Eu creio que o Evangelho foi pregado, Cristo foi revelado e o Gil aceitou o Evangelho, então ele foi aceito por Cristo e a partir do momento dessa crença, desse ato de fé, que também a fé não é nossa, a fé vem de Deus, mas convém que você creia, convém que você estabeleça uma ligação com o Criador. E nesse momento você faz o trabalho que Deus tem para você fazer. Não existe essa ideia de que Deus ele pré-ordenou pessoas para poder ir para o inferno. Mas isso é uma discussão infrutífera, não adianta a gente ficar nessa discussão teológica falando a respeito de predestinação desse modo fatalista. O que nós cremos é que Deus ele é tão amoroso que ele permite que você escolha, né? Não chega a ser um livre-arbítrio, a gente já falou sobre livre-arbítrio aqui, e tecnicamente o livre-arbítrio não existe. Porque senão Paulo não diria, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Se é Cristo que vive em você, então é Cristo que deve escolher, não é você. Mas você tem uma livre agência, você tem uma possibilidade de escolha. Certo? Deus ele se revelou a você e ele permitiu que você, na sua inteligência, você cresça. Não no emocionalismo, mas na sua inteligência. E aí sim, aqueles a quem Deus chamou, ele separou. E também não somente, né, chamou, mas também aceitou. Porque é Deus que nos aceita, não somos nós. Essa ideia de aceitar Jesus é errada. Não é assim que funciona. É Cristo que nos aceita, porque se foi Ele que pagou o sacrifício e se foi Ele que concluiu o serviço para poder resgatar as pessoas, por que eu vou aceitar Jesus? A igreja, a instituição pegou isso como didática, né? Na cabeça. A gente consegue entender isso, né? Vamos falar dessa forma para que você consiga entender. A gente entende, mas o sentido da coisa é outro. Porque foi Ele que me aceitou, foi Ele que me chamou. É que nos amou primeiro, né? Exatamente. E assim como está escrito na Torá, né? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram os filhos de Israel nas águas de Meribá. Está lá escrito isso na Torá. Então nós sabemos que o homem, ele tem o acesso para escolher, né? Escolhe, pois, a vida e vive. Moisés também disse isso. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele nos abriu um novo e vivo caminho para que você passe por ele. Mas, novamente falamos, isso não é um ato meritório, não depende de nós, não somos nós que vamos escolher. Não é o Gil que vai acordar bonzinho, vai sair dando oferta na rua, né? Vai sair fazendo coisas para os outros e vai sair distribuindo bênçãos e benesses para as pessoas e depois vai ser louvado por isso. Tudo vem de Deus. Exato. Porque nele nós estamos nele, fomos feitos por ele, para ele, e nós estamos nele. Entende? O texto que fala sobre santificação, a gente vai ler agora na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. O processo de santificação,
ao contrário do que é pregado muitas vezes. Porque santificação significa separação. Não é sempre assim, certo? Existe o conceito de separação. Olha, isso aqui é santificado ao Senhor, ou seja, ele é separado para o uso. Ok, maravilhoso. Só que Deus também não é santo? Deus é santo, né? Os anjos, quando voam no trono, diz 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Deus está separado de você? Nós estávamos separados dele por causa dos nossos delitos e pecados, mas Cristo fez tudo isso que você está aprendendo aqui. Então, Deus não está separado de nós, ele é santo. A palavra santo significa elevado. Significa você elevar de uma tal forma, engrandecer e colocar um louvor tão grande, que é ele o único que tem o direito de receber. Certo? Então, a santificação não é você se separar do mundo. Preste bem atenção. Eu vejo pessoas julgando artistas. Porque essa gravou a música do católico, essa gravou a música, cantou uma música de alguém que não é crente. Você vai no açougue de alguém crente? Você só come comida do seu supermercado crente. Você só veste roupa da moda crente. Então qual que é a diferença? Se você vai numa loja de alguém que não é crente, se você vai numa loja de alguém que você tem até certeza que ele é satanista, e você vive neste mundo, por que na sua cabecinha você acha que você tem que se isolar do mundo como se fosse um ermitão? Como se fosse aqueles homens que moram nas cavernas, que se afastam de tudo, para você se santificar? Não é assim que funciona. Mais uma vez, a palavra santificação, como nós aprendemos, kadosh, ou do grego, que agora eu esqueci a palavra original, significa separação para o uso de um trabalho, mas o sentido literal da palavra é elevação. O que é isso? É você pegar algo que é material e você elevar em louvor a Deus. Precisa de algo mais material do que a internet? Tá cheio de porcaria na internet. Ela é algo completamente promíscuo, mas dependendo de onde você vai, você acha coisa santa na internet. Nós estamos utilizando este meio natural, certo? Tecnologia, luz, mídia. Nós estamos utilizando os meios naturais para elevar a Deus, para santificar a Deus. Entende isso? Quando você vai no culto e você começa a cantar uma música, você está elevando a Deus. A santificação vem daí. É você transformar a sua vida material em algo que louva a Deus. Isso é santificação. Adoração a Deus, né? A gente acha que adoração, que culto é o que a gente faz aqui no espaço que a gente chama de igreja. Isso não é adoração. É uma reunião que você faz, tem ali o seu louvor, você adora, mas o culto a Deus é a sua vida lá fora. A gente fala isso várias vezes. Então você precisa aprender que vida em santificação não é você deixar de falar com aquele seu parente que não é da tua igreja. Não é você ir para a escola e ser uma pessoa esquisita porque você não se mexe, você não se mistura com quem não é santo aos seus olhos. Não é disso que se fala santificação. Porque se fosse assim, meu amigo, Jesus não tinha vindo nesse mundo. E ele veio e ele fez todo o processo de salvação e ele nos justificou para que nós vivêssemos em santificação. Entende a diferença? Santificação não pode ser entendido como separação do mundo. Santificação tem que ser entendido como elevação. Você vai usar o que é natural para elevar e fazer louvor ao que é sobrenatural. Isso é a santificação. É você viver uma vida justa, uma vida santa. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai espancar as pessoas, os seus filhos, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, você não vai espancar. Isso é santificação, sabe? É você poder se alimentar daquilo que nasce da terra, você poder se alimentar de toda a carne que Deus permite que você venha consumir, e isso ser usado para a santificação a Deus. É você orar e agradecer a Deus pelo que você tem, você compartilhar comida com quem não tem. Isso é santificação, entende? Então a gente precisa aprender a separar aquilo que nos foi ensinado de uma forma metódica e muitas vezes errada e começar a entender exatamente para que você existe, meu filho. Para que você está nesse mundo? Qual que é o sentido da palavra?
Você é um justificado. E você não foi justificado porque você fez o processo de salvação ou porque você fez o processo de justificação. Nada disso. Aqui tudo se baseia nos méritos de Cristo. Tudo se baseia nos méritos de Cristo. Ok? Essa aula, ela tem esse enfoque no processo de justificação, santificação, e toda esses termos técnicos que a gente fala para você conseguir entender, exatamente isso, para que você viva uma vida de forma a elevar o que é natural para o sobrenatural, para que você possa utilizar isso e louvar a Deus com isso. Entende? Continue conosco, continue estudando com a gente. Se você ainda não tem esse material, aqui tem o link do WhatsApp da casa. Clica lá no WhatsApp da casa, manda uma mensagem para mim. Irmão Gil, eu quero receber essa apostila em PDF. E eu mando ela para você. Algumas pessoas já me pediram, já receberam. E totalmente grátis, sem custo. Nós não queremos, né, fazer uso do material como se fosse venda. Não é esse o processo. Nós entendemos que recebemos isso de graça, temos o dom para poder ensinar e aplicar isso, e nós vamos passar para você completamente grátis. Você continua estudando com a gente, continua lendo a tua Bíblia, continua, exercitando o teu espírito, exercitando o teu cérebro e estudando a palavra de Deus. Usa o natural para santificar, para louvar e para elevar a Deus. Amém? Vamos acabar por aqui, neste momento. Espero que você tenha aproveitado 100%. Mais uma vez, volte o texto, volte o vídeo, pause o texto, leia na sua versão favorita, abra os dicionários, abra os livros que você gosta de estudar. E se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Nós também não somos aqui os mestres de tudo, mas aquilo que nós soubermos, nós vamos responder para você. Amém? Amém. Irmãos, isto não é uma pregação, mas sim um estudo. É um estudo. Um estudo sobre, aqui está, os frutos da fé. Uma série, nós estamos na terceira série. Terceira série. Então teve a segunda, teve a primeira. Volta aí, entra no nosso canal. Vasculha lá, né? Vasculha lá. Começa a estudar, irmãos. É da grande importância de entender que isso aqui não é pregação. Aqui é muito focado. Esse tema hoje foi justificação, santificação, né? Usou termos técnicos aqui para que podemos clarear nossa mente, entender realmente a palavra do Senhor. Amém? Continue conosco. Se você vai gostando de nosso estudo, compartilha, né? Inscreva no canal. Manda nos grupos da família, né? Sim, é muito bom. Do grupo da família. Mandar ali como mensagem para poder evangelizar os parentes. Exato, irmãos. Não é para aparecer daqui. Nós não queremos aqui... visualizações? Exato. Pronto, queremos levar a palavra do Senhor, amém? E no próximo vídeo estamos aí firmes e fortes. Firmes e fortes esperando Jesus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Até a Deus próxima, quiser. amém.